Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje, falar sobre crises convulsivas, tontura e desmaio. Fazendo uma breve introdução para vocês, tá? O que seria isso, né? Seria alguma emergência neurológica que envolve um distúrbio na atividade química ou elétrica do cérebro. Geralmente causam mais temor do que ameaça à vida. Tá? Que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar falar para vocês, definir para vocês sobre cada uma das situações, porque muitas vezes essas situações elas causam mais temor do que ameaça à vida, tá? Então, às vezes a pessoa ela se desespera muito mais, ela fica afobada, né? Que está querendo fazer o atendimento, fica afobada e afoba todo mundo, e enfim, tá? Treme na base, né? E aí o atendimento não sai como deveria ser feito. Tá? Então, é por isso que, muitas vezes, essas situações elas causam mais temor do que ameaça à vida. Por isso que eu me expressei. Primeiramente, você teria que fazer um rápido reconhecimento da condição e o manejo vigoroso das vias aéreas, tá? Para você evitar uma emergência médica maior. Tá? Por causa que se você não fazer um manejo vigoroso, tá? Alguma coisa assim, um reconhecimento da condição, aí pode vir a agravar a situação, tá? Primeira coisa, as convulsões em base regular necessitam de pouco ou nenhum cuidado. Base regular, o que eu digo? Um piso tranquilo, sem nenhum objeto para tá atrapalhando, né, as contrações da pessoa, para não ter perigo dela bater nesse objeto, tá? Mas, em contrapartida, a vítima passa de uma crise convulsiva para outra sem primeiro recobrar a consciência. Então, quando eu estou falando da consciência, já seria da emergência médica, tá? Quando a pessoa vem estar perdendo a consciência. Primeiramente, a gente tem que estar sabendo um pouquinho da fisiologia, das causas do que vem acontecer, essas três situações, crise convulsiva, tontura ou desmaio, tipos de crise convulsiva, vou falar para vocês vários tipos de crises convulsivas, o atendimento de emergência e as diretrizes para o manejo de tonturas e desmaio. A gente vai tá abordando também na aula de hoje. Sobre as crises convulsivas, tá? Então, esqueçam agora a tontura e o desmaio. Vamos falar sobre as crises convulsivas. Seria uma alteração involuntária e repentina nos sentidos, comportamento, atividade muscular e nível de consciência, tá? Então, assim, escrito parece ser facinho de entender, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver tudo o que pode acontecer numa crise convulsiva. Ela é resultante da irritação da superatividade das células cerebrais. Tá, o que seria superatividade das células cerebrais? Muita coisa para pensar, fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Você está trabalhando nisso, trabalhando naquilo, se preocupando com isso, você acaba se irritando, tá? Você acaba se irritando com sua família, com o seu serviço, enfim, tá? Isso aí seria uma inquietude, né? Seria uma boleira lá nas células cerebrais, aonde você está prejudicando aí, que pode vir a ocasionar uma crise convulsiva, tá? E consequentemente, acontece uma descarga anormal de energia elétrica no cérebro. O início ele é repentino e a crise costuma ser percebida por uma breve aura e às vezes por nada. Já vou falar para vocês sobre o que seria essa breve aura. A convulsão. Convulsão seria uma atividade, e a convulsão, ela é conceituada como uma atividade muscular reflexa frequente observada em crises convulsivas. Tá? Então, vocês podem ver que a convulsão está aliada à crise convulsiva. A crise convulsiva pode ocorrer sem as convulsões. Facinho de entender? Convulsão. A atividade muscular reflexa frequente observada em crises convulsivas. Mas a crise convulsiva ela pode ocorrer sem as convulsões. Mas a convulsão ela pode ser observada na crise convulsiva. Fácil, não? Qualquer condição que afete as células cerebrais do cérebro e o equilíbrio metabólico químico, né? Pensando lá, que no cérebro a gente tem várias sinapses, né? A gente tem várias situações lá do metabolismo na área química, tá? E também pode estar desencadeando as crises convulsivas.
Quais seriam as causas das crises convulsivas? Agora eu vou falar para vocês, vou subdividir para vocês em causas, tipo, vou falar um pouquinho sobre estado epilético, avaliação e atendimento de emergência, e também, logo depois, falaremos sobre o atendimento de emergência. Quais seriam as causas das crises convulsivas? Primeiramente, talvez um traumatismo craniano ou acidente vascular encefálico grave, tá? Vamos falar aqui sobre as causas das crises convulsivas. Traumatismo craniano ou um AVE, né, que já comentamos aí em aula, baixos níveis de oxigênio no cérebro, tá? Drogas ou álcool também pode estar ocasionando uma crise convulsiva, desequilíbrios na química corporal, traumatismo ou outras lesões cerebrais que causem formações de cicatrizes, redução do fluxo do oxigênio para o cérebro, a inflamação do cérebro, normalmente causada por infecções bacterianas, também pode vir a ocasionar, virais ou até mesmo parasitárias, febre. Normalmente isso acontece lá em crianças de 6 meses até 3 anos de idade, tá? Por isso pode vir a ocasionar essa crise convulsiva. Então, seria a prevalência maior em crianças aí desses 6 meses a 3 anos de idade. Degeneração do sistema nervoso central, aí já estou falando, abordando todas as idades novamente, como um caso como esclerose múltipla, defeitos cerebrais congênitos, tá? Isso aí pode vir estar ocasionando, aí, de acordo com o tempo, tumor cerebral. Posso estar falando sobre a hipoglicemia ou hiperglicemia, né, que seriam algumas emergências diabéticas, aí também pode estar ocasionando uma crise convulsiva, queimaduras graves, e alterações endócrinas durante a gestação ou até mesmo no próprio período menstrual. Lembrando que algumas crises, elas podem ocorrer espontaneamente, sem causa conhecida nenhuma, tá, gente? Às vezes isso pode estar acontecendo sem a causa conhecida, beleza? Só falei algumas para vocês, mas pode vir ser o caso dela estar ocasionando aí sem causas conhecidas. Vamos falar da epilepsia. A epilepsia, ela é um distúrbio cerebral caracterizado por crises convulsivas recorrentes, que não são causadas por problemas agudos. Por exemplo, traumatismo craniano, febre ou hipoglicemia. Muitos distúrbios convulsivos diferentes. Então, vamos lá. Epilepsia por um distúrbio cerebral crônico. Distúrbio cerebral crônico. Isso aí não acontece do dia para a noite. Se eu fosse falar de distúrbio cerebral agudo, aí sim seria de uma hora para outra. Estou falando do distúrbio cerebral crônico. Pode vir, ocasionou, teve alguma crise, né, alguma sinapse, algum outro motivo assim que vem ocasionar tal mês, depois acontece outro mês, depois acontece outro mês, depois daqui 3 meses, depois daqui 4 meses, isso aí que eu estou falando da forma crônica, tá? A febre alta também, ela é um motivo, tá? Também faz parte de algum desses motivos aí que já foram listados. Ela pode estar ocorrendo em qualquer pessoa, como resultado de uma lesão cerebral aguda ou de uma condição cerebral crônica. Tá? Então, antes falamos sobre distúrbio cerebral crônico, que seria a epilepsia. Tá? Agora, de modo geral, falando da crise convulsiva, ela pode ser também uma lesão cerebral aguda ou uma condição cerebral crônica. Tá? Então, vamos lá. As convulsões, elas podem acometer qualquer pessoa como resultado de lesão cerebral aguda ou de uma condição crônica. Esse tipo de... os tipos de convulsões que a gente pode ter, tá? que pode estar ocorrendo, seria, primeiramente, a tóxica, que elas vêm ocasionar aí por causa de uma consequência direta, alguma reação alérgica a drogas, ao uso de drogas, ou a substâncias químicas, ou abstinência, substâncias que causam vício, especialmente o álcool, tá? Principalmente o álcool. Pode vir de um distúrbio metabólico, onde acontece desarranjos na química do corpo, de algum trauma, uma lesão cerebral prévia, pode resultar de uma formação de uma cicatriz, que pode servir como um foco para uma convulsão, pode vir de uma causa vascular, aonde que seria qualquer condição que reduza o fluxo do sangue para o cérebro. Lembra que a gente já estudou sobre isso também, tá? Então, vários do que a gente está falando aqui, a gente precisa de um conhecimento prévio. Então, por isso que
Você vê que uma aula puxa a outra. O professor deixou bem no jeito, assim, para vocês, um cronograma legal para vocês irem entendendo, tá? Para a gente não ficar voltando no assunto, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem falar. Sobre alguma infecção, tá? O que seria isso? Uma inflamação cerebral causada por infecções bacterianas, virais, parasíticas, pode causar convulsão. Febril, mais comumente observado em crianças de 6 a 3 anos de idade, tá? Então, assim, não é que não acontece em outras idades, mas é mais comum nessas idades, tá? E a febre, ela também é a causa mais comum das convulsões nas crianças abaixo dos 5 anos de idade. Geralmente, elevação rápida da temperatura e não o grau da febre, propriamente dito, causa a convulsão, tá? Então, aqui ficou explicado, tá? Que a forma, assim, não necessariamente a febre, mas sim a elevação da temperatura de uma maneira rápida, tá joia? Então, isso aí que pode estar ocasionando a convulsão. Mais uma vez, não necessariamente a febre, tá? Mas sim o aumento da temperatura de uma forma rápida. Idiopática, que por definição, esse tipo de convulsão surge espontaneamente, sem causa conhecida nenhuma. Degenerativa, onde que vai causando a degeneração do sistema nervoso central, incluindo esclerose múltipla e certas demências, pode causar as convulsões. Defeitos congênitos do cérebro, que seria particularmente em lactantes e crianças menores, tá? Tumores cerebrais também vem estar ocasionando aí. Especialmente as convulsões locais, que podem ser o primeiro sinal de tumor cerebral em adultos. E também tem outras causas de convulsões que incluem hipertensão, eclâmpsia, queimaduras severas, alterações endócrinas durante a gestação e menstruação, estirões de crescimento, naquela fase que a criança, que o adolescente, ele cresce rápido, né? Cresce com rapidez, assim, aqueles tirões de crescimento. Doenças da infância, variações extremas nos hábitos de sono, incluindo a privação de sono e o edema do tecido cerebral, que seria a despeito da causa, tá? Então, essas são várias os tipos, né, as causas que poderiam acontecer. Tóxica, metabólica, trauma, vascular, infecção, febril, idiopática, degenerativa, defeitos congênitos do cérebro, tumores cerebrais e outras causas, tá? Então, aqui a gente está falando de aproximadamente 11. Quais são os tipos de crise? Aqui, eu não vou... Na verdade, aqui, gente, assim, não adianta eu querer tentar diagnosticar o tipo, do que acontece, como que é frequentemente confundida, tá? Mas, assim, eu vou ler para vocês depois desses slides vocês vão ter, né, em mãos com vocês, vão ter no poder de vocês podem estar lendo aqui por curiosidade, tá? Então, nessa primeira coluna, estou falando do tipo da crise, tá? O que acontece na segunda coluna e como é frequentemente confundida na terceira coluna. Eu vou falar para vocês aqui, vou falar só do tipo de crise complexa parcial, que é psicomotora. Tá? Então, como que ela acontece? Começa com olhar vago, seguido por movimentos de mastigação e atividade motora aleatória e repetitiva. A vítima parece desnorteada. Ela vai começar a resmungar, murmurar, ela começa a pegar vários objetos ou tenta tirar as roupas. Tá? Então, se for reprimida, ela começa a brigar, começa a se debater, ela tem uma confusão pós-convulsão também. Como que é frequentemente confundido esse tipo de convulsão? Embriaguez, intoxicação por drogas, doença mental, atitude indecorosa, conduta rebelde, roubo em lojas. Tá? Então, isso aí, cuidado que frequentemente você pode estar confundindo essas situações. Então, vocês olham esse slide com bastante calma depois, por causa que é muito importante isso aí, tá? Muitas vezes, as crises convulsivas, elas são confundidas com outras situações, com outros sinais, vamos dizer assim. Falando para vocês agora sobre o estado epilético, propriamente dito. A maioria das crises convulsivas, ela cessa após os 5 minutos, tá? Cessou após os 5 minutos.
embora a vítima ela pode permanecer inconsciente por mais tempo. Por mais que a crise convulsiva ela cessou, a vítima ela pode permanecer inconsciente por mais tempo. Vamos falar do estado epilético, que é uma crise convulsiva que dura mais do que 5 minutos, ou uma série de crises convulsivas que ocorrem sem que a vítima recorre à consciência entre elas, tá? Então, aqui estou falando de uma crise convulsiva, aonde que depois recuperou, daí já foi outra sucessiva, depois já foi outra sucessiva, e ela não conseguiu recuperar a consciência entre elas, tá? Então, isso aí muitas vezes acontece no estado epilético, tá? Emergência médica prioritária. As crises convulsivas, elas podem se tornar prolongadas ou recorrentes. O que acontece? O que acontece com isso aí? O cérebro é privado de oxigênio, onde é que vai vir vários danos cerebrais. Cardíaco, respiratório e renal também. Então, o agravamento da causa original da crise convulsiva ou ainda o resultado de uma nova condição, tá? Então, o agravamento da causa original da crise convulsiva ou ainda um resultado de uma nova condição. Então, geralmente, o resultado quando a vítima de epilepsia não utiliza seus medicamentos de maneira adequada, tá? Então, por isso a gente tem que sempre estar, quando a pessoa está consciente, tá tentando conversar com ela, né? Por causa que muitas vezes quem tem essas crises, esse estado epilético, acontece por causa disso aí. Às vezes a pessoa não medicou bem, aconteceu por causa dessa situação, tá? De uma forma correta, né? Primeiramente, no estado epilético, você vai estar acionando o serviço de resgate médico, tá? Vou falar para vocês o atendimento de emergência do estado epilético. Qual que é o principal objetivo? O principal objetivo é a oxigenação, tá? Do estado epilético. Tá? Então, agora falando para vocês do atendimento de emergência. No atendimento de emergência, o que você vai fazer? Você vai colocar a vítima no chão ou em uma cama, longe de outros móveis. Tá? É isso que nós vamos fazer. Você não vai tentar restringir os movimentos dela. Ela vai estar se contorcendo, vai estar se batendo, vai estar, né? Mas você não vai estar restringindo esses movimentos dela. Deixa ela, só afasta onde é que ela pode ter, onde é que pode ser perigoso, né? Ela está batendo, onde é que pode ter algum trauma, pode ter uma colisão, pode machucar. Então você vai estar afastando a pessoa ali desse local. Desobstruir as vias aéreas e a cabeça da vítima você vai deixar de lado para evitar a aspiração, tá? Não de cabeça para cima, né? Dessa forma, para evitar uma aspiração aí que a vítima pode vir a ocorrer, pode vir a ocasionar. Além disso, se necessário, você vai administrar a respiração artificial, embora possa ser extremamente difícil executar o procedimento em uma pessoa com convulsão. Mas deve-se fazê-lo, tá? Por causa que a falta de oxigênio durante a crise convulsiva é uma ameaça à vida mais séria. Tá? Então, isso aí, o principal objetivo do atendimento de primeiros socorros é a oxigenação. E você vai estar monitorando cuidadosamente os sinais vitais até que chegue a equipe de resgate. Tá? Então, aqui deixamos bem bonitinhas aqui para vocês verem aqui, onde é que está afastando, né? Se possível, até colocar um travesseiro embaixo da cabeça para que ela evite também bater a cabeça em algum lugar, ficar batendo a cabeça no chão, tá joia? E a avaliação e o atendimento de emergência, tá? Agora estamos falando do atendimento de emergência. No atendimento de emergência, essas crises convulsivas, elas são autolimitantes e normalmente dura de 1 a 2 minutos. Embora a vítima ela possa apresentar sonolência por várias horas. Início e fim espontâneos. Não é possível reduzir a sua duração, tá? Então, quando a pessoa ela entrou numa crise convulsiva, o início e o fim eles são espontâneos, tá? Então, você não vai conseguir de jeito nenhum reduzir essa duração. Por mais que você tente fazer alguma coisa, né? Nosso caso seria afastar os móveis aí. Já nas convulsões, tônico-crônicas, elas podem ser generalizadas. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada uma delas, tá? Vocês podem ver que eu listei aí para vocês 7. Prometi para vocês que ia falar da aura, agora eu vou falar para vocês da aura. A aura seria uma sensação peculiar de aviso que dura apenas alguns segundos. O que seria aura? Alucinações visuais ou até mesmo auditivas. A pessoa está vendo coisas, está ouvindo coisas,
tá? Um gosto estranho na boca ou sensações dolorosas, por exemplo, também. Tá? Então, essa aí seria a aura. A fase tônica, ela dura de 15 a 20 segundos. A vítima, ela perde a consciência, os olhos viram para cima, tá? Então, os olhos virando para cima, ficou praticamente tudo branco, né? Cuidado para não se assustar. E há contrações musculares contínuas, e a vítima, ela para de respirar. Temos a fase hipertônica. A fase hipertônica, ela dura de 5 a 15 segundos. Ocorre rigidez muscular extrema, tá? Então, aqui é onde eu já estou falando de contrações musculares, rigidez muscular. A fase tônico-clônica dura de 30 a 60 segundos. Você está vendo que a gente já está vendo aqui de um período maior, tá? Rigidez e relaxamento musculares se alternam em modo ritmo, em sucessões rápidas. A saliva torna espumosa e a vítima, ela pode perder o controle urinário ou até mesmo o controle... pode estar perdendo o controle urinário e também pode estar perdendo o controle da bexiga aí, tá? Geralmente, onde é que acontece essas espumações aí na boca, tá? Acontece aqui do ladinho, né? Às vezes ela fala e tal, e claro, vai estar enchendo e tal, né? Mas assim, às vezes a pessoa, quando vocês podem ver as pessoas, né? Algumas pessoas, elas falam e acumulam um pouquinho aqui do lado, né? Então, isso aí é um indício de que a pessoa possa ter esse tipo de situação, tá? Temos a descarga autonômica. A descarga autonômica, o que seria? Ela dura só alguns segundos. Ela ocorre a hiperventilação, a salivação e batimentos cardíacos acelerados. Tá? E também temos a fase pós-crise convulsiva, onde é que a vítima ela pode estar entrando em coma. Tá? E temos a fase de estupor pós-ictal, geralmente chamada de fase de recuperação. Tá? Então, vocês podem assimilar aí, porque vocês podem ver que o nome é meio dificilzinho, né? Fase de estupor, pós-ictal. Tá? Então, então pensem assim, pós seria mais a fase de recuperação. Tá? Normalmente, isso aí dura de 5 a 30 minutos. Às vezes, algumas horas, onde é que todos os músculos eles relaxam, e a vítima, lentamente, ela vai recobrindo a consciência, tá? Recobre a consciência, mas ela permanece exausta. Tá? Então, aqui seria todas essas fases das convulsões. Agora, as convulsões tônico-clônicas, elas podem ser generalizadas, onde elas podem ter alguns estágios, tá? Vocês podem ver que eu enumerei aqui de uma forma bem didática, número 1, número 2, número 3, número 4. Conforme eu vou falando, eu vou estar falando para vocês acompanharem as figuras, tá? Agora, por exemplo, vocês podem ver essa figura número 1. A figura número 1, ela está dizendo que a vítima ela pode ter uma aura, tá? Ou premonição, que faz parte da crise convulsiva. A aura, geralmente, ela é descrita como uma sensação estranha, ou até mesmo desagradável, que se origina no estômago e se direciona para o tórax e a garganta, tá? Então, a aura seria uma coisa bem estranha, né? Bem, vamos dizer assim, subjetiva, liminar, que pode vir estar acontecendo, tá? Então, para algumas vítimas, a aura apresenta sempre o mesmo padrão. Como que seria isso aí? Como dormência ou atividade motora. Por exemplo, giro da cabeça e olhos, espasmo de algum membro, ou pode consistir em um som e um gosto peculiar. Tá? Vocês lembram de algum filme quando eu falo giro da cabeça e os olhos, né? Então, isso aí seria mais ou menos a aura, beleza? Vamos lá para brincadeiras à parte, né, gente? Só para descontrair um pouquinho. Situação número 2, gravura número 2. A perda de consciência, ela segue-se a aura, tá? Então, aconteceu a aura, depois a pessoa vai perder a consciência, tá? Lembrando que aqui a gente está falando das convulsões tônico-clônicas, especificamente. Então, a expulsão forçada do ar, causada pela contração dos músculos esqueléticos, pode causar som de alta frequência, onde é que vai... como está a movimentação dos músculos esqueléticos, né, pode estar acontecendo até os sons aí na hora da pessoa estar fazendo essa respiração, a expulsão forçada do ar. Essa seria a palavra correta.
Então, a vítima ela pode ficar pálida nesse momento e sofrer espasmos de vários grupos musculares, que podem levá-la até morder a própria língua, tá? Então, isso aí vocês podem ver que quando alguma pessoa ela tem alguma convulsão, alguma coisa, você fala, né, a língua e tal, pode vir estar acontecendo essa situação aí. Vamos falar da figura 3. Na figura 3, é comum acontecer onde é que a cianose ela pode estar acompanhando a crise convulsiva, porque a respiração ela se interrompe durante a fase da contração muscular prolongada. Tá? Então, a respiração ela se interrompe quando está algumas sessões aí de contração muscular repetidas, né, onde é que ela não para de jeito nenhum, então isso pode vir a acontecer. Tá? Em alguns casos, a vítima ela manifestará um arqueamento do dorso, como vocês podem ver nessa figura. Tá? Além de contrações e relaxamentos alternados dos membros, onde seriam os movimentos convulsivos crônicos. Então, o ataque, ele dura geralmente de 30 segundos a 5 minutos, onde a vítima ela pode perder o controle urinário e intestinal. Tá? Na figura 4, vocês podem ver que gradualmente a fase tônico-clônica, né, que seria a convulsão, ela se dissipa. Então, ela é seguida por um estado pós-ictal, ou seja, o estado de recuperação, caracterizado por um sono profundo, com recuperação gradual, que gera um estado de convulsão transitória, fadiga, dores musculares e dores de cabeça. E algumas considerações para vocês também sobre a avaliação, tá? Onde a vítima ela raramente se lembra da crise, tá? Então pode ser que a crise convulsiva ela aconteceu, tá? E depois de algum tempo, né, onde é que a pessoa ela recuperou a consciência, você vai tentar conversar com ela, vai tentar dialogar com ela, só que raramente ela pode vir aí a estar se lembrando do que aconteceu, tá? Isso acontece, isso ocorre, tá bom? Não sei se vocês já passaram por alguma situação, vocês conhecem alguém que tem crise convulsiva ou que se aproximaram sobre isso aí, mas já a gente vai conversar sobre. Onde é que vocês vão ter que estar procurando o relato dos acontecimentos com quem presenciou o episódio, tá? Então, aqui nesse caso, se tiver alguém em volta ali tal, né, que estava ali, que depois quando a pessoa recuperou a consciência, você só vai conseguir ter relatos das pessoas aí que presenciaram isso aí. O que é importante vocês estarem sabendo com essas pessoas? Como foi a crise convulsiva, tá? O que aconteceu, se ficou muito tempo, se ficou pouco tempo, se bateu em algum local, se bateu em algum objeto, algum imóvel, algum móvel, tá? Se a vítima já tem história de crises convulsivas, se ela já vem tendo alguns momentos aí, se a vítima ela toma medicamentos para a crise convulsiva, é importante você estar sabendo, como a crise convulsiva progrediu, tá? Se foi de uma forma rápida, se foi de uma forma lenta, se ela cessou rápido ou não, se a vítima ela sofreu algum traumatismo craniano, tá? Com alguma colisão, alguma coisa assim. Se a vítima ela é usuária de drogas ou álcool, tá? Também é importante você estar sabendo isso aí. Se a vítima ela tem diabetes, por quê? Emergências diabéticas, pode ter hipoglicemia ou hiperglicemia, tá? Por isso aí. E ao realizar uma avaliação física, tá? Agora eu estou falando do corpo, preste atenção, especialmente no seguinte: se a pessoa teve alguma lesão na cabeça, na língua, qualquer outra parte do corpo, se tem alguns sinais de abuso de drogas ou álcool, como odor, como cheiro, tá? Ou marcas mesmo de injeção, se o nível de consciência da vítima, o estado febril dela, a febre, e também a presença de cartões ou acessórios de identificação médica. Isso aí também é muito importante vocês estarem vendo, tá bom? E o atendimento de emergência, embora as crises convulsivas elas não ofereçam um risco à saúde, a vítima ela pode ser examinada por um médico, tá? Então a vítima ela deve receber assistência médica se
A crise convulsiva, ela dura mais do que 5 minutos, tá? Então, vejam bem as condições que ela deve receber assistência médica, tá? Caso contrário, ela não é necessária assistência médica, tá bom? Então, a crise convulsiva durar mais do que 5 minutos, a causa da crise convulsiva ela for incerta, se ela não tem um histórico de crise convulsivas, se ela tem um histórico de crise convulsivas, aí é diferente, tá? Então, na verdade, não seria comum, né? Mas seria mais frequente esse acontecimento. Mas se ela não tem histórico de crise convulsivas, com certeza precisa de uma assistência médica. Tá? Se tiver mais do que uma crise convulsiva, se ela está parecendo estar machucada, se exibir dificuldade respiratória após o ocorrido, tá? Depois que ela recuperou a consciência e tal, tem uma dificuldade respiratória também, tem que estar sendo examinada por um médico. Se ela for diabética, lactante, criança ou gestante, ela tem que ser examinada por um médico, tá? Qual que é o objetivo do atendimento de emergência nesse caso aí, tá? No estado epilético, né? Ou para crise convulsiva. O objetivo principal é você estar dando o apoio à vítima, aonde que vai evitar lesões e, quando necessário, você vai estar encaminhando ao médico, tá? Então, aqui, eu vou falar para vocês novamente aonde vocês vão estar gravando essas situações, tá? Você vai só mover a vítima se ela estiver perto de um objeto perigoso, que não possa ser afastado, tá? Por exemplo, um objeto pesado, né, que não pode ser afastado. Então, caso contrário, você vai estar afastando os objetos da vítima, tá joia? Coloque um apoio macio sobre a cabeça da vítima, a fim de evitar lesões, tá? E mantenha as vias aéreas desobstruídas. Você vai estar mantendo as vias aéreas, e além disso, você vai ter que manter-se calmo. Se a vítima estiver consciente, tranquilize-a, tá? Se ela estiver inconsciente, não tem como você ficar querendo tranquilizar ela, né? Acalme também as outras pessoas que estiverem ao redor dela, né? Ou se tem muitas pessoas ali que estão só para não ajudar, né? Então, além de você dar uma função para cada uma, né? Talvez até mesmo pedir para se retirar, porque se estiver atrapalhando, né? A confusão é uma das principais manifestações do período pós-ictal da vítima, para a vítima, tá? Naquele período de recuperação. Então, a confusão dela, quando ela fica meio confusa e tal, então você tem que cuidar aí. Permanecer com a vítima até que a crise convulsiva ela termine, né? Até que ela tenha terminado. Então, você não vai, tipo, tá melhorando e tal, seu fora. Não é assim, não. Tem que esperar terminar, para daí você, né, tá se afastando da vítima. Beleza? Mas, assim, tenho certeza que quando acontecer alguma situação dessa com vocês, né, que vocês vão presenciar, vocês vão ficar até o final com a vítima, né? E até mesmo um pouquinho mais. E se precisar de ajuda, busque outra pessoa. Você fica de olho, né, na vítima, já delega outra função para outra pessoa. Se você estiver sozinho, já tem que estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Nunca tente colocar nada à força entre os dentes da vítima. E nunca administre nada via oral. Tipo, tem que colocar tal para tentar evitar ela morder a língua, né? Então tem que cuidar com isso aí, tá? De você não colocar nada ali na boca dela. Remova e afrouxe as roupas apertadas, principalmente aquelas que estão em volta do pescoço, tá? E também vocês vão estar removendo os óculos. Posicione a vítima de lado esquerdo com o rosto virado para baixo. Por quê? Para não aspirar, né? Para que não tenha secreções ou vômito, né? Que possam drenar rapidamente, para que a língua não caia para trás, bloqueando a garganta, tá? Então é aí que está o segredo. Não vai querer colocar alguma coisa dentro da boca dela para ela não morder a língua. Você vai colocar com a cabeça dela voltada para ela, deitada de decúbito lateral, com a cabeça voltada para baixo, tá? Para ela não aspirar nada, não ter perigo dela estar mordendo a língua, ou até mesmo, vamos dizer assim, para não deixar a língua cair para trás para bloquear a garganta, tá? Se a vítima parar de respirar, desobstrua as vias aéreas. E remova qualquer coisa que possa dificultar a respiração. Além disso, aplique a respiração artificial. Não tente restringir os movimentos da vítima. Não tente restringir os movimentos da vítima. De novo, não tente restringir os movimentos da vítima.
a menos que ela esteja próxima a objetos perigosos e que não possam ser movidos. Tá ok? Evite que a vítima se transforme em um espetáculo. Peça que os observadores se retirem. Seja gentil com eles. Tá? Peça para que se retirem. Após a crise convulsiva, acalme e reoriente a vítima. Fale devagar, converse com calma, com tom de voz normal. Não tenta aumentar ou ficar o som. Fala com tom de voz normal com ela. Tá? Permita que a vítima ela repouse e ajude a mantê-la o mais confortável possível. Tá ok? Esse seria o atendimento de emergência, tá? Eu deixei aqui para vocês aqui a posição certinha para vocês verem como é que ela fica de decúbito lateral, tá? Com a cabeça voltada para baixo. Essa foi a primeira parte da nossa aula de hoje. E vamos conversar um pouquinho agora.